A minha orientação sexual, eu sou um transgênero, um homem trans. A transexualidade, para mim, ela é muito mais do que apenas levar o nome transgênero. A transexualidade, para mim, ela é algo que ela vem de quando a gente nasce. Não é algo que a gente adquire. Não é como você chegar em uma loja, escolher uma camisa, falar, putz, gostei dessa camisa, e levar para casa. É algo que você vai sentindo ao longo do seu crescimento, ao longo dos anos que vão se passando, você começa assim, a se ver como pessoa, a se olhar no espelho e não se identificar com o corpo que você começa a ver, e isso começa a te causar uma certa indignação. Isso é ser transgênero. Na verdade, Felipe, desde muito novo, eu arrancava a cabeça das bonecas e fazia de bola. Eu sempre me via no meio dos meninos. Antes, eu morava no bairro Padre Eustáquio com meu pai e a minha mãe morava no bairro Glória. Eles eram separados. Então, assim, era muito louco, porque eu ficava com meu pai nos finais de semana e nas férias, e meu pai colocava bermuda, camisa xadrez. Por quê? O meu pai ele já sabia. Ele era espírita kardecista. Então eles têm uma evolução muito grande que eu ainda não consigo entender o que é isso. E a minha mãe, ela de jeito nenhum, minha mãe ela não entendia. Então assim, era uma coisa... já começa o psicológico a ficar meio mexido a partir daí. Porque com meu pai eu era tratado como um menino e com minha mãe era tratado como uma menina. A partir daí, eu comecei a achar que já tinha algo errado, porque eu já tinha uma preferência por meninas. E eu não tinha preferência, eu não conseguia olhar para meninos e achar bacana. Eu olhava para eles, mas de uma forma assim, nossa, eu quero ser igual aquele cara quando eu crescer, sabe? Tipo, putz, vontade de andar sem camisa e tal. Essa era a forma como eu olhava para os meninos, na minha idade. Então, assim, até os meus 9 para 10 anos, eu ainda não entendi o que era, até porque na minha época isso não era muito falado, né? Isso era algo assim mais escondido. E meu pai sempre falava pra mim, você tem algo pra me dizer. E eu não sabia nunca o que ele queria dizer com isso. Só que ele falava assim pra mim, quando for a hora você vai me falar e eu vou te ouvir. Quando eu fiz 10 anos, eu faço aniversário em junho, quando eu fiz 10 anos, eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, eu tenho que te contar uma coisa. E nisso eu já tinha pego metade do bairro inteiro já. Sério, eu era terrível quando eu era moleque, agora que eu tô mais de boa. Mas eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu gosto de meninas. Aí meu pai me chamou, nós fomos pro meu quarto, ele sentou em uma cama, eu sentei na outra, ele virou pra mim e falou, olha, eu já sabia, mas eu esperava que você viesse me falar para eu não invadir a sua privacidade. Eu só te peço uma coisa. Jamais passe por cima das pessoas para você alcançar os seus objetivos. E respeite sempre o próximo. Mas seja você mesmo. Não é o que eu queria, mas é o que eu já sabia. E você não vai deixar de ser meu filho. E me abraçou, cara. Foi foda. Esse dia foi tenso. Chorei igual menino. Na verdade, eu era um menino. Uma coisa ele falou pra mim. Falou, você pode ser o que você quiser, só vou te pedir uma coisa, não corte seu cabelo. Porque eu tinha cabelo muito grande. Então, assim, o cabelo era muito preto, liso, muito pesado. Ele falou, não corte seu cabelo. Eu falei, tá. E aí eu fui crescendo, eu ganhava de presente carrinho, eu ganhava de presente bota do Rambo, era carrinho de bombeiro, controle remoto, você apertava assim, o bonequinho subia. E com a minha mãe não, com a minha mãe era boneca, com a minha mãe... Então assim, já começou o conflito dentro de mim, já começou aquilo ali. Quando eu fiz 2 anos, meu pai faleceu. Ele teve um infarto fulminante, foi a maior perda da minha vida. Até então eu tinha perdido meu irmão, mas eu era muito criança, então eu não entendi o que era a morte. Quando meu pai faleceu, eu vi o chão abrir assim diante dos meus pés, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Vivi meu momento de luto,
fiquei muito mal, tive depressão, tentei me matar, porque entrou o fato do meu pai ter falecido e o fato eu estar descobrindo algo que até então eu não tinha orientação de nada, de ninguém, e eu não sabia o que fazer, eu não sabia como lidar com aquilo. E aí eu fui viajar, fui para São Paulo, ficar na casa da minha irmã, e nisso eu peguei a irmã dela, porque ela é irmã dela, ela é irmã da minha irmã por parte de pai, e ela é minha irmã por parte de mãe, então eu não tenho parentesco com a irmã dela. E nisso a minha irmã passou e viu, não falou nada e tal. Quando eu voltei para Belo Horizonte, minha irmã me trouxe e chegou e contou para minha mãe. Virou para minha mãe e falou: mãe, a Kiemi, que é o meu nome de batismo, a Kiemi ficou com a minha irmã e tal. A minha mãe: isso não existe, isso na minha casa é inadmissível, porque minha mãe ela é de família de italiano e ela era professora, então assim, era rigorosíssima. E o fato do meu pai ser japonês, eu achei que a coisa ia ser pro lado dele, eu achei que ia pegar pro lado dele, foi totalmente o contrário. Enfim, ela voltou para São Paulo e eu comecei a ouvir a palavra lésbica. Comecei a me interessar e saber o que era. Aí eu comecei a saber que eram meninas que gostavam de meninas. Só que eu desenvolvi muito rápido o corpo. E uma coisa que me incomodava, assim, muito, cara, eram os seios. Mas me incomodava a ponto de eu usar 3 toppers para apertar, para esconder, morrendo de calor. E a minha mãe brigando, até que ela virou e falou assim: eu não te quero mais em casa, e me expulsou com 12 anos. Eu fui pra rua, eu dormi uma noite na rua, ali na Rua da Bahia, perto do Lagrépia. Morri de medo, cara. Nunca achei que eu fosse ter tanto medo na minha vida de rua igual eu tive nesse dia. Fiquei na rua, no dia seguinte voltei pra casa. Eu falei com ela: mãe, deixa eu voltar. Tal. Ela falou assim: você vai voltar, mas vai ser do meu jeito. Nisso ela já tinha espalhado a história pra família inteira. Aí um tio meu chegou perto de mim e falou comigo assim: você é a vergonha da família. Você não merece carregar o sobrenome da família. Nunca mais falou comigo. Até pouco tempo atrás. Eu procurei uma clínica particular. E aí eu fiz os exames que tinham que ser sido feitos e eu ganhei da minha ex de presente. Na época a cirurgia custou 10 mil reais e ela me deu de presente. Mas foi particular, não foi por plano nem nada não. Ela falou: essa é a sua vontade? Eu falei: é. Ela falou: então a gente vai realizar isso. Cara, quando eu fiz essa cirurgia, eu voltei do pós-operatório, eu chorava compulsivamente. Eu não conseguia parar de chorar. Eu chorava e ria ao mesmo tempo. E estava ela e um amigo meu, que eu considero um irmão para mim. Os dois começaram a chorar sem saber o que estava acontecendo, mas acho que eles estavam chorando mais por me ver chorar. E quando começou a tirar a bandagem, que eu olhei assim, que eu não vi mais volume, que eu não vi mais nada, ou eu suava, eu tremia, minha mão pingava assim de nervoso, cara. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu comecei a hormonização depois que a minha mãe faleceu, por uma questão de respeito mesmo com ela. Porque para ela já era tão duro, sabe, aquela situação, então acho que não haveria necessidade de afrontá-la me hormonizando, porque eu sabia os resultados que o hormônio me traria. Por mais que eu soubesse que era algo que eu sonhei a minha vida toda. Assim que ela faleceu, eu comecei a me hormonizar por livre e espontânea vontade, sem auxílio médico, algo completamente irresponsável, porque não é bacana você fazer isso, os efeitos colaterais são pesados. Até eu conseguir falar com o endócrino, porque ainda hoje em dia é mais complicado você ter um endócrino que trata especificamente de transgênero, seja ele masculino ou feminino. Então é aquela coisa, mercado negro aí de anabolizante, de testosterona, você tendo dinheiro você compra em qualquer lugar. E eu comecei a hormonização assim, tanto que já tem 1 ano e 4 meses, que é o mesmo tempo do falecimento da minha mãe, que eu me hormonizo. E tem mais ou menos, não vou mentir, 1 ano
por um ano eu me hormonizei por conta própria. Eu entrei porque foi a oportunidade que me deram, na verdade, de trabalhar com um restaurante japonês, fazendo aquilo que eu gostava, que é a comida japonesa, porque eu aprendi com meu pai. E começaram sempre as piadinhas, as brincadeiras idiotas. Eu ia no vestiário masculino, porque eu só frequento banheiro masculino, vestiário masculino. Sempre tinha aquelas piadinhas assim, você acha que você é um menino, você acha que você é um homem, mas você não é. Tanto que assim, nós trabalhávamos em 5. Era uma bancada e eu era o único que ficava excluído dos outros 4. Tanto que um dos equipamentos de um sushi man, que ele tem mais ciúmes, é a faca. E cada sushi man tem que ter a sua faca, porque é algo pessoal. É como se fosse uma peça íntima sua. E um dos meninos, limpando a bancada, ele jogou a minha faca no chão. E a minha faca caiu de ponta. E ele simplesmente pegou a minha faca no chão, jogou novamente em cima da bancada e não falou assim nem desculpa. E aquilo ali tinha clientes, porque nós atendíamos também no balcão. E o cliente viu a minha expressão de indignação. Ok, você não gosta de mim? Eu não estou ali para fazer amizade, eu estou ali para ganhar o meu dinheiro. Eu estou ali para trabalhar, não estou ali para fazer amigos. Se aconteceu isso, tenha o mínimo de respeito com o ser humano, não com o sexo que ele tem, ou com a orientação que ele tem. Peça desculpas. Porque se fosse eu tive uma educação, eu pediria. Por mais que eu sei que ele não gostasse de mim. Então assim, isso foi pesando muito. O gerente geral do restaurante, ele me xingava na frente dos clientes. Eu podia estar fazendo tudo certo, porque era algo que eu já sabia fazer. Então assim, não é como você entrar em um trabalho igual que eu estou atualmente, que eu não sabia nada de TI. E você tem que aprender. Não, eu já sabia o que eu estava fazendo, eu já conhecia o que eu estava fazendo. Isso me afetou tanto, que hoje em dia eu não consigo fazer sushi para vender como eu fazia. Eu faço para amigos, mas se me chamarem para trabalhar em restaurante japonês eu não consigo mais. Tanto que me afetou. Tanto que a forma como ele me tratava era abusiva. Eu não consigo mais. Você viajou para São Paulo e para Brasília. Brasília você morou, né? Morei. O que você vê aqui da sociedade aqui de mineira com relação, em comparação com por exemplo, a de São Paulo ou a de Brasília, com relação a pessoas trans? Você acha que aqui a sociedade ela ainda é muito conservadora, ela ainda é muito antiga, ela tem um pensamento muito antigo? Retrógrada. Sim, demais. Principalmente cidades grandes. Por quê? Cidadezinha de interior, o pessoal fica meio assim, nossa, isso é diferente. Não tem muito contato, né? Não tem muito esclarecimento, muito conhecimento. Mas cidade grande, assim, Belo Horizonte, nem tanto. Mas eu vi isso em São Paulo. São Paulo, além de ser uma das maiores capitais, ela é a capital que mais tem LGBT. E trans, hoje em dia, se você chegar ali numa Avenida Paulista, por exemplo, você vai ver um trans, mas você não vai saber identificar que é um trans. Hoje em dia, eu olho para um cara no ônibus e eu fico assim, será que é trans? Você não consegue mais identificar. Você sofreu alguma violência física? Graças a Deus, mas eu tive amigos que sofreram. Saindo da balada, trans, só que mulher trans, contrário. Mexeram com ela, uma coisa que também eu acho ridículo. Não se mexe com ninguém na rua, seja para fazer um elogio, até porque um elogio você não faz ninguém na rua assim, ô gostosa, acho vulgar. Né? Você tem métodos para chegar e elogiar uma pessoa que não precisa ser vulgar. E chamaram ela de gostosa. E ela falou, me respeita, gostosa é sua mãe. E aí o cara veio, você nem é tão bonita assim, tá se achando, que não sei o quê. Quando chegou mais perto,
viu que ela tinha, por um viadão que fala, né? Cara, foi um soco atrás do outro. Um soco atrás do outro. Ela ficou em coma 3 meses. Ela teve traumatismo craniano. Não pelo fato dela ter respondido, mas simplesmente pelo fato dela ser uma mulher trans. Aí é onde você vê o cúmulo do absurdo. Porque se fosse uma mulher mesmo, talvez ela não teria sido agredida dessa forma. Você falou que você não tem muito contato com o meio LGBT, né? Sim. Mas você conhece outros caras trans e tudo, assim, você acha que tem preconceito dentro do próprio meio LGBT? Demais. Não é nem preconceito, é uma disputa idiota. Principalmente no meio do trans. Porque é um querendo ser mais homem do que o outro, é um querendo ter a barba mais cheia do que o outro, é um querendo ter mais músculo do que o outro. Desnecessário. Cada um sabe a dor e o sabor de ser aquilo que é. E o que precisou passar para chegar até onde chegou. Como que, quando você pensa no futuro, o que vem na sua cabeça? Infelizmente, Felipe, o Brasil ele não é um país desenvolvido. Ele poderia ser um país de primeiro mundo, porque condições para isso nós temos. Mas não temos cultura para isso. Infelizmente, meu sonho é ser pai. Mesmo, de verdade. De ter uma companheira, de acompanhar a gravidez e de estar ali no momento do parto. Mas eu tenho medo do que eu posso deixar para os meus filhos aqui. Porque eu consegui passar por tudo que eu te falei. Por mais que eu tente educá-lo, talvez ele não consiga psicologicamente. Porque hoje é muito mais visível, é muito mais sentido o preconceito. Então talvez, até eu acho que se eu, hoje, não sei como eu seria. Não sei se eu tentaria suicídio, igual muitos por aí. Eu acho que o Brasil, eu não tenho certeza, mas eu acho que é um dos países com mais índice de suicídios LGBTs, né? Isso pra mim é algo que não tem explicação, não tem por que existir, cara. Sabe? É aquilo que eu falei, a pessoa ela tem que olhar o outro como um ser humano, não como o sexo que ela nasce, sabe? Pra mim, seria um país, um mundo onde as pessoas se respeitassem acima de qualquer coisa. Onde você conseguisse me olhar, não com um olhar de indignação ou com um olhar de repúdio, mas que você conseguisse me olhar e me abrisse um sorriso e dissesse assim, cara, você conseguiu. E que eu pudesse ter os meus filhos e que eu pudesse colocá-los em qualquer escola sem que a diretora chegasse e falasse assim, aqui nós não recebemos crianças de pais homossexuais. Isso para mim seria um país que eu acho que merecia todo o meu respeito. Seria isso.